Olá, acadêmicos e acadêmicas! Tudo bem com vocês? Que ótimo! Nessa aula, vamos falar sobre as normas de formatação dos trabalhos acadêmicos, segundo a ABNT. Este assunto é muito importante, pois um erro na formatação pode colocar em dúvida seu texto e desvalidar o seu trabalho. Hoje, esse tema é considerado muito sério, devido ao grande número de produções acadêmicas em circulação. Você já imaginou como seria se não houvesse normas e regras de trabalhos? Como seria para separar as suas ideias das ideias das outras pessoas e autores? E se alguém copiasse o seu trabalho e publicasse na internet, como provaria que ele é seu? Por esta e tantas outras razões que existem regras comuns para todos. No Brasil, utilizamos como regra comum a ABNT. Alguém já ouviu falar? Bom, a ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Este órgão regulador foi criado em 1940 com o objetivo de fornecer aos parâmetros e normalização técnica para todo o país, buscando proporcionar o desenvolvimento científico de cada área do saber. A ABNT é uma empresa privada, sem fins lucrativos, altamente reconhecida e representante de órgãos internacionais como a ISO, a Compant, IEC e a AMN. A missão para a ABNT é promover conhecimento sistematizado através de documentos normativos para toda a sociedade brasileira, permitindo a produção, a comercialização e o uso de bens e serviços de acordo com o mercado interno e externo, e isso em diversas áreas de produção, como por exemplo, no industrial, agrícola, no comércio, na engenharia civil, automotivos e tantas outras. No campo acadêmico, a ABNT oferece um catálogo de normas. Primeiramente, vamos comentar então sobre as normas de citação direta e indireta dos textos. Essa norma é regida pela ABNT NBR 10.520, que teve início em 2002 e está em vigor até hoje. Vejamos então a definição de citações conforme a ABNT. Citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte, ou seja, quando reproduzimos em nosso texto uma frase de outro autor, de um livro consultado. Citação de citação. Pode ser citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Por exemplo, quero usar uma frase de Rubem Alves, mas não tenho o livro dele. Mas a frase que eu quero está na apostila da disciplina. Então, posso citar o Rubem Alves, mas devo colocar que aquela frase eu retirei da apostila e não diretamente do livro dele. Isso é citação de citação. Citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. É quando eu coloco no meu texto o texto do autor tal como ele é exatamente no livro, praticamente uma cópia idêntica da frase. Citação indireta é o texto baseado na obra do autor consultado, ou seja, quando eu explico a ideia de tal autor, usando as minhas palavras. Isso é uma citação indireta. E a nota de referência, notas que indicam fontes consultadas ou remetem às outras partes da obra onde o assunto foi abordado. Sempre que fizer uma citação, seja direta ou indireta, devo obrigatoriamente indicar a fonte original, ou seja, a nota de referência. Em todo o trabalho científico acadêmico, utilizamos citações. Afinal, uma discussão teórica nunca parte do nada, mas sim de um repertório de leituras, estudos, pesquisas que recebem atributos e validações, questionamentos no longo da história.
A maioria dos trabalhos acadêmicos estabelece uma discussão teórica baseada em autores clássicos e, em seguida, testa tais verdades em uma realidade particular. Numa pesquisa de campo, por exemplo, a fim de comprovar ou desvalidar tais conhecimentos produzidos. Sendo assim, todos vocês utilizarão de citações em seus textos, por isso é fundamental compreender como fazê-las. Em um trabalho acadêmico, só há duas formas de citação, ou seja, de utilizar a ideia de um autor ou se reportar a um conceito já elaborado, presente em um livro ou artigo, e pode ser por citação direta ou citação indireta. A citação direta é quando eu uso a frase literalmente como o autor escreveu no livro. Existem duas regras de formatação do texto para este caso. Vejamos. Citação direta. Com até 3 linhas, a citação continua na frase e usa aspas. Exemplo. Segundo Kleiman, 1995, página 8, abre aspas, uma das formas mais efetivas de se tornar poderoso é através do acesso e da manipulação da informação, fecha aspas. Com mais de 3 linhas, a citação tem recuo de 4 centímetros, letra 11 ou 10, espaçamento entre linhas simples, não use aspas nem letra com itálico. Exemplo, segundo Fávero, 1980, página 24, em seguida nós temos a citação. Outra forma de citação é a citação indireta, ou seja, quando eu não copio a frase do autor do livro que estou lendo, tal como ela foi escrita, mas eu mantenho a ideia original, modificando a escrita, reescrevendo com as minhas palavras. Nesse caso, eu devo indicar na frase, seja no início ou no final do parágrafo, o sobrenome do autor, o ano referente à obra que consultei. Observe o exemplo. Exemplo 1. Coloquei o nome do autor e ano no início do parágrafo e expliquei, sintetizando a ideia central dele. Acompanhe. Para Scarpi, 1969, o crítico é um elemento fundamental de ligação dentro do circuito letrado, pois é ele quem aconselha o público, apresentando uma variedade de opiniões estéticas, políticas e religiosas. Exemplo 2. Aqui eu coloquei no final do parágrafo a indicação do autor e ano. Veja o exemplo. A mesma citação acima, apenas com a nota de referência no final do texto. Nestes dois exemplos, você pode observar outra regra de escrita. Primeiro, quando usar o nome do autor na frase, escreva com letra normal, ou seja, inicial com maiúscula e o restante minúscula. Primeiro exemplo. Quando colocar o nome do autor em nota de referência, entre parênteses, escreva o nome com caixa alta, ou seja, letra maiúscula. Veja o exemplo 2. Esses dois formatos são válidos. O que não é legal é colocar a ideia de um autor no seu texto e não indicar o nome desse autor. Então, quem está lendo o nome vai pensar que a ideia é sua, o que não é verdade. Todo autor que for citado no seu texto deve obrigatoriamente aparecer nas referências bibliográficas, no final do seu trabalho. Para indicar as obras utilizadas nas referências bibliográficas, também existe uma regra específica, é a ABNT-NBR 6023. Essa regra mostra como colocar as referências autorais de qualquer tipo de documento, como, por exemplo, livros, revistas, monografia, teses, dissertação, jornal, sites de internet, periódicos, eventos, congressos, leis, filme, música, mapa, enfim, todo e qualquer documento publicado oficialmente. Vale a pena conferir todas as normas diretamente na ABNT ou consultar os exemplos e explicações no próprio manual do TCC da nossa instituição. Observe o formato padrão de referência autoral. Colocar o sobrenome do autor com caixa alta,
colocar vírgula e indicar as iniciais ou o nome completo do autor por extenso, colocar ponto final, título com destaque em negrito, ponto final, edição, volume ou outras informações complementares da obra, ponto final. Em seguida, coloque a cidade onde foi publicado o livro, coloque 2 pontos, o nome da editora, em seguida vírgula e o ano da obra. Nas citações do seu texto, deve haver coerência entre o sobrenome do autor e o ano da obra. Um tipo de pesquisa muito comum entre os acadêmicos hoje é a pesquisa da internet. Gostaríamos de chamar a sua atenção nesse ponto. Em primeiro lugar, as publicações realizadas na internet não têm necessariamente um controle rigoroso e científico, o que pode resultar em cópias indevidas e informações falsas. Vamos citar o exemplo do site Wikipédia e vários outros blogs por exemplo, que são feitos de forma livre. Estes são ótimos para uma consulta rápida e pessoal. Entretanto, não são válidos para uma pesquisa científica acadêmica, pois sua fonte é duvidosa. Para uma pesquisa séria, o ideal é consultarmos primeiramente a fonte clássica, ou seja, os livros da biblioteca, e para complementar, podemos utilizar a internet. Esta, porém, deve ser consultada de forma correta, através do uso de sites considerados acadêmicos, como, por exemplo, sites para pesquisa. Aqui temos 3 exemplos: o Google Acadêmico, o Cielo e a CAPES. Você poderá encontrar mais dicas na própria apostila. Nesses sites, você poderá então ter acesso aos artigos científicos. Nestes devem conter as seguintes informações, para que possa também referenciar no final do seu trabalho: nome do autor, título do artigo, informações adicionais sobre a revista eletrônica ou universitária em que foi publicado e ano. Nas suas referências, coloque todas essas informações e acrescente a palavra disponível em e coloque então o endereço eletrônico, o www. Em seguida, coloque a data do seu acesso. Na dúvida, consulte as normas da ABNT ou coloque as suas questões no fórum da disciplina. Para finalizar nossa aula de hoje, vamos falar sobre a questão do plágio. Plágio é cópia literal de qualquer texto, violando assim os direitos autorais. Plágio é crime, por isso exige todo cuidado na hora da escrita do trabalho. Se você fizer uma citação e não colocar aspas ou recuo e não indicar o autor conforme as normas, isso se constitui em plágio. Afinal, lendo seu texto, quem vai saber que você que escreveu ou se usou o texto de outro autor? Por isso, num trabalho acadêmico, todo o texto deve ser escrito por você, com o seu jeitinho de organizar as ideias, de explicar, fazer as suas relações e críticas. O que não for seu texto, então é citação. E como vimos, toda citação direta ou indireta deve seguir normas de formatação, uso de aspas ou recuo e indicar a autoria da frase. Certo, pessoal? O maior problema encontrado pelos professores orientadores do TCC são essas cópias indevidas. Lembre-se que esta prática leva à reprovação, por isso cuidado, e é preciso ler muito e estudar antes de escrever seu trabalho para que não cometa cópia. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!